Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Davi e Golias. O fraco vence o poderoso. Os filisteus reuniram suas tropas para a guerra e se encontraram em Soco de Judá e acamparam em Efes-Domim, entre Soco e Azeca. Saul e os israelitas se reuniram e acamparam no vale de Trebonito e se puseram em ordem de batalha contra os filisteus. Os filisteus se colocaram na encosta da montanha, enquanto os israelitas ficaram na encosta de outra montanha, de modo que havia entre eles um vale. Saiu então do exército filisteu um guerreiro enorme chamado Golias, de Gate, com quase 3 metros de altura. Tinha uma cabeça, um capacete de bronze, vestia um colete de malha, de bronze, e pesava mais de 50 quilos. Usava perneiras de bronze e tinha nos ombros um escudo de bronze. A haste de sua lança era com travessa de tear, e a ponta da lança pesava 6 quilos. Seu escudeiro ia na frente. Golias postou-se na frente das fileiras de Israel e gritou: Por que vocês saíram para lutar? Eu sou filisteu, e vocês são escravos de Saul. Escolha alguém para lutar comigo. Se ele for mais forte e me derrotar, seremos escravos de vocês. Se eu for mais forte e o vencer, vocês serão nossos escravos e servirão a nós. E continuou: Estou desafiando hoje o exército de Israel. Apresentem alguém e lutaremos corpo a corpo. Saul e os israelitas ouviram o desafio do filisteu e ficaram cheios de medo. Davi era filho de um efrateu de Belém de Judá, chamado Jessé, que tinha 8 filhos. No tempo de Saul, Jessé era velho, de idade avançada. Os 3 filhos mais velhos tinham se alistado para a guerra, segundo a Saul. O primeiro se chamava Eliabe, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos foram com Saul, e Davi ia e vinha do serviço de Saul para cuidar do rebanho de seu pai em Belém. Os filisteus avançavam de manhã e de tarde, e assim se apresentou durante 40 dias. Jessé disse ao seu filho Davi: Pegue estas 3 arrobas de grão torrado e estes 10 pães, e o leve-os para seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos para o comandante. Veja como está a saúde de seus irmãos, e me traga uma prova de que estão vivos. Eles estão com Saul e os israelitas combatendo os filisteus no vale Trebenito. Davi se levantou de madrugada, deixou o rebanho aos cuidados de um guarda, pegou a carga e partiu, como Jessé lhe havia ordenado. Quando chegou perto das trincheiras, o exército estava saindo para tomar posição e lançava o grito de guerra. Israelitas e filisteus entraram em formação, frente a frente. Davi deixou a carga com o bagageiro, correu para a linha de batalha e perguntou aos irmãos se estavam bem. Enquanto conversavam com eles, o guerreiro filisteu, chamado Golias de Gate, saiu das fileiras do exército dos filisteus e fez o desafio. Davi ouviu tudo. Os israelitas, quando viram o homem, fugiram apavorados. Um israelita disse: Vocês viram aquele homem que subiu? Ele veio para desafiar Israel. A quem o vencer, o rei encherá de riquezas e lhe dará sua filha, além de deixar sua família livre de impostos em Israel. Então Davi perguntou aos que estavam com ele: E o que vão dar ao homem que vencer esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Os soldados repartiram para Davi o que já haviam dito. Quem o vencer receberá tal prêmio. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados e ficou bravo. O que é que você veio fazer aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é metido e tem malícia no coração. Você veio só para assistir à batalha. Davi respondeu: Mas o que foi que eu fiz? Será que não se pode fazer uma pergunta? Separou-se do irmão, dirigiu-se a outra pessoa. Fez a mesma pergunta e todos lhe deram a mesma resposta. Quando se soube o que Davi tinha falado contra Saul, e o rei chamou. Davi disse a Saul: Ninguém deve ficar desanimado. Este seu servo irá lutar com o tal filisteu. Saul respondeu a Davi:
Você não pode lutar com o filisteu. Você é apenas um rapaz. Ele é um guerreiro, desde a juventude. Davi replicou: Seu servo é pastor das ovelhas de meu pai. Se chega um leão ou urso e agarra uma ovelha do rebanho, eu vou atrás, o ataco e arranco a ovelha de sua goela. Se ele me ataca, eu agarro pela juba e o mato a pauladas. Seu servo é capaz de matar leões e ursos. Pois bem, esse filisteu incircunciso que desafiou o exército de Deus vivo será como um deles. E Davi acrescentou: Javé me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará também das mãos desse filisteu. Então Saul lhe disse: Vá, e que Javé esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, colocou-lhe na cabeça um capacete de bronze, revestiu com a sua couraça e pôs a espada na cintura dele sobre a armadura. Então Davi tentou andar, pois nunca tinha usado nada disso. Então falou a Saul: Não consigo nem andar com essas coisas. Não estou acostumado. Tirou tudo, pegou o cajado e escolheu 5 pedras bem lisas no riacho e as colocou no seu bornal. Depois pegou a funda e foi ao encontro do filisteu. O filisteu, tendo na frente o escudeiro, foi se aproximando cada vez mais de Davi. Olhou Davi de alto a baixo e o desprezou, porque era jovem, além disso, ruivo e de bela aparência. O filisteu disse a Davi: Será que sou um cão para você vir ao meu encontro com um pedaço de pau? Depois invocou seus deuses para amaldiçoar Davi e disse: Venha cá, vou dar sua carne para as aves do céu e os animais do campo. Mas Davi replicou: Você vem contra mim, armado de espada, lança e escudo, e eu vou contra você em nome de Javé, dos exércitos, o Deus do exército de Israel, que você desafiou. Hoje mesmo Javé entregará você em minhas mãos. Vou ferir você e arrancarei a sua cabeça. Hoje mesmo vou entregar seu cadáver e os cadáveres do exército dos filisteus para as aves do céu e os animais do campo. Desse modo, toda a terra saberá que existe um Deus em Israel. Toda essa multidão saberá que não é com espada e lança que Javé sai vitorioso, porque se trata de uma guerra de Javé, e ele entregará você em nossas mãos. Enquanto os filisteus se aprumavam e se aproximavam de Davi, pouco a pouco, Davi correu depressa para se posicionar e enfrentar o filisteu. Davi enfiou a mão no bornal, pegou uma pedra, atirou-a com a funda e acertou na testa do filisteu. A pedra afundou na testa do filisteu, que caiu de bruços no chão. Assim Davi foi mais forte que o filisteu, apenas com uma funda e uma pedra, sem espada na mão. Feriu e matou o filisteu. Davi correu, parou diante do filisteu, pegou a espada dele, a desembainhou e a colocou, desembainhou e com ela acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram morto o herói deles, bateram em retirada. Os homens de Israel e Judá se levantaram e deram grito de guerra, e se puseram a perseguir os filisteus, até a entrada de Gate, e até as portas de Acaron. Cadáveres de filisteus foram caindo por terra no caminho de Sairim, até Gate e Acaron. Depois da perseguição aos filisteus, os israelitas voltaram e saquearam o acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu e a levou para Jerusalém. Quando as armas dele, levou-as para a sua própria tenda. Quando Saul viu Davi sair ao encontro do filisteu, disse a Abner, comandante do exército: Abner, quem é o pai desse moço? Abner respondeu: Por sua vida, ó rei, eu não sei. O rei disse: Então procure saber quem é o pai desse rapaz. Quando Davi matou o filisteu e voltou, Abner o pegou e o levou até Saul. Davi estava com a cabeça do filisteu na mão. Saul lhe perguntou: Quem é seu pai, rapaz? Davi respondeu: Sou filho de um servo, Jessé, o belemita.